Vamos lá, então, vamos falar de quem pode vir a aplicar as sanções, né? Quem é o responsável, a autoridade administrativa para lavrar os autos de infração, que vem desde advertências até a proibição no tratamento de dados. Ah, professor, mas tem também aquelas multas vultuosas, milionárias, vocês vão perceber que as multas não são as piores sanções, ok? Então, apresento aos senhores a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e vamos falar um pouco das suas respectivas sanções administrativas. Vamos lá? Então, lá no artigo 5º, quando está se dando nome aos bois sobre o que é controlador, sobre o que é tratamento, sobre o que é encarregado de dados, também fala da autoridade. A autoridade responsável, então, para o tratamento de dados será a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Parênteses aqui faço. A LGPD é de 2018. A LGPD teve basicamente 2 anos para que todos os controladores, operadores, enfim, para que todos se adequassem a ela. Desde o final de setembro de 2020, a LGPD ela está em vigor. Porém, a ANPD, a Autoridade Nacional, ela só passou a poder lavrar autos de infração em agosto deste ano, 1º de agosto deste ano, inclusive aniversário da nossa cidade de Bauru. Então, dia 2 de agosto, primeiro dia útil, porque, salvo o melhor juízo, o aniversário de Bauru caiu no domingo, né? Ela passou a ser, então, aquilo que a Anatel é na telefonia, aquilo que a ANEEL é na energia, a ANPD, ela é para a proteção de dados, lembrando que ela não é uma autarquia, ela não é uma agência, ainda ela é uma autoridade vinculada ao Executivo, à Presidência da República. Tudo bem? Então vamos lá, feitas essas ressalvas, podemos falar, né, sobre as sanções. E as sanções advindas da ANPD, elas são no âmbito administrativo, sem prejuízo daquilo que pode ser discutido no judiciário. Tudo bem? O que é recomendável? Recomendável que haja essa fiscalização, essa autuação, toda essa composição extrajudicial, tá? Então vamos lá, artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela ANPD. Primeiro, a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, tecnicamente, essa é a mais tranquila. Teve um problema? Ó, eu, autoridade, vou te advertir e vou indicar um prazo para que você corrija, esteja ok, esteja em consonância com a lei. Tudo bem? Inciso 2, multa simples, que de simples não tem muita coisa, afinal ela pode chegar até 50 milhões de reais por infração, mas vamos lá. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Inciso 3, multa diária, observado o limite total que se refere ao inciso 2. Pense só, isso é um parâmetro para limitar o a multa em 50 milhões, né? Então, é 50 milhões, que é o máximo, beleza? Então, limita-se a 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Como assim, professor? Não entendi. Vamos imaginar que os 2% ele extrapola esse teto de 50 milhões. Então, 50 milhões acaba por ser o teto, ok?
Então, é só esse o parâmetro, lembrando que, por mais que a base de referência aqui seja a pessoa jurídica de direito privado, o ente estatal está sujeito a todas essas sanções que estão aí, ó. Porque, ó, fala, ó, artigo 52, os agentes de tratamento. Não está falando de algo específico para os agentes de tratamento sob a égide do direito privado. Tudo bem? Então, dando sequência, então, temos o inciso 1, que eu já falei no slide anterior, inciso 2 e 3, que é desse slide, as multas, né? E por isso que fala-se que a LGPD é uma lei reputacional. Percebam que de uns meses para cá, né, tá muito em voga, tá muito em evidência nos principais órgãos de imprensa sobre vultuosos vazamentos de dados referentes a grandes high-techs, né, do Vale do Silício, do e-commerce, seja na esfera mundial ou até mesmo aqui no Brasil, enfim. Então, tem que ser publicizada essa infração. Confirmou, houve a apuração do que ocorreu, uma das sanções é que o controlador deve publicizar isso, e a NPD irá publicizar, ok? Inciso 5, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização. Então, houve um determinado problema referente a determinado tipo de dado pessoal que o controlador está tratando. Vamos bloquear enquanto não regularizar. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, perceba que há uma gradação, vai piorando, e essas sanções, elas podem ser cumulativas, ok? E chegamos agora aonde fica complicado. A suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, ou seja, a gente pode ter uma suspensão parcial de até 1 ano daquele banco de dados, daquela database que se refere a essa a que se refere à infração, que se refere ao incidente de segurança, a violação dos dados, a suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, também até 1 ano, porque 6 meses prorrogável por mais 6, e a pior pena é essa proibição parcial total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Se eu expliquei para os senhores que tratar dados significa basicamente contemplar todo e qualquer verbo quanto à manipulação de dados, fica inviável qualquer atividade empresarial, fica inviável também qualquer atividade de relevância pública. Por quê? Dado pessoal é tudo aquilo que se refere à identificação e segmentação de uma pessoa física. Como que eu posso imaginar, então, a Prefeitura de Bauru ser proibida de tratar dados pessoais? Sei lá, confecção dos carnês de IPTU. Ali tem dados pessoais. Fica um pouco complicado, correto? Mas, calma, muita calma, que é o caso de vocês, servidores que estão sendo treinados, vocês estão sendo capacitados, e tudo isso acaba servindo para que a autoridade nacional sopese as eventuais aplicações de sanções, e depois é óbvio que isso também será mitigado pelo judiciário. Então, as sanções elas serão aplicadas após procedimento administrativo, então, que possibilite aí o contraditório, né, oportunidade de ampla defesa, ouvidas as partes. Elas podem ser aplicadas de forma gradativa, eu disse para os senhores há pouco, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerando os seguintes parâmetros. É tudo proporcional. Por quê? Primeiro, a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Até que ponto houve uma gravidade maior ou menor? Qual que é a natureza dessas infrações? Eu como infrator, eu como controlador, eu como operador, tive a boa fé? Eu estou sendo transparente? Eu me pauto pela lisura com os titulares? A vantagem é oferida ou pretendida pelo infrator? Então, às vezes, pode ser que um determinado incidente, uma determinada infração seja cometida e isso teve uma vantagem ou
pretendeu-se ter uma vantagem. Isso vai ser levado como parâmetro para se calcular a pena, ok? A condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator e tudo isso que a gente está fazendo aqui. Adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado aos dados em consonância com o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. E, por fim, a adoção de política de boas práticas e governança. Temos nesse slide, e agora chegamos à pronta adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Perceba, eu vou retornar 2 slides, ok? Ó, você percebe que tudo aquilo que eu, como possível infrator, me pautei pela lisura, me pautei pela boa-fé, mostrei que eu estou engajado em resolver aqueles problemas e mais, mostro também que antes do cometimento, da ocorrência desses problemas, eu estava adequado à LGPD, eu capacito os meus colaboradores, eu treino meus servidores, eu me pauto por uma política transparente com os titulares. Então, tudo isso acaba sendo sopesado para se chegar até a sanção mais proporcional e adequada ao caso concreto. Lembrando que aí nesse último slide, eu deixei anotado, deixei negritado e em itálico, que a NPD ela tem um caráter inicial pedagógico e conscientizador. O diretor-presidente da NPD, logo que as sanções passaram a vigorar em agosto deste ano que falo, 2021, disse que a NPD, no primeiro momento, além de ainda não ter a estrutura necessária para fiscalização e eventual autuação, o papel é implementar no Brasil uma cultura de proteção de dados. Posso ter certeza que muitos dos senhores estão tendo pela primeira vez contato com essa terminologia proteção de dados. Existem várias e várias estatísticas levantadas que mais de 90% dos entes públicos e privados não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados ainda. Tudo bem? Acreditamos, que eu até deixei aí destacado, teve uma proposta de emenda constitucional já aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, então o Congresso, ele aprovou que a proteção de dados passa a vigorar no rol dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Então, mais do que uma Lei Geral de Proteção de Dados, mais do que uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora a proteção de dados passa a ser expressa como direito fundamental em nosso país. Essa PEC, além de elevar a proteção de dados a um direito fundamental, ela também estabelece que é competência única e exclusiva, é competência privativa da União, ou seja, do ente federativo máximo, né? Então, o governo federal, através ali do Congresso, né? Através ali do seu executivo, legislar sobre proteção de dados. Isso encerra, fulmina de uma vez uma insegurança jurídica que estava sendo criada, com legislações esparsas sendo criadas em estados e municípios do Brasil. Então, não pode mais ser criada leis dessa estirpe. Limita-se, então, ao ente federativo União, através do seu legislativo, através do seu executivo, e sendo aí, né, apreciado também pelo judiciário. Então, boa parte dessas leis aí que foram discutidas nesse meio tempo, elas serão declaradas inconstitucionais. Tudo bem? Então, acredito aí que você
tenha uma boa base do que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É muito importante que, mais do que você decore a lei, saiba que a lei exista, que você implemente o hábito de proteger os seus próprios dados pessoais, você enquanto titular deles, e que você passe adiante essa cultura de proteção com relação aos outros titulares e aqueles que eventualmente você trate os dados em nome do controlador. Até a próxima.